Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Sistemas Digitais. E na aula passada, a gente viu também mais uma série de tópicos de dispositivos de memória. Terminamos por falar sobre memória flash, certo? E agora vamos para as aplicações de memórias ROM, certo? Fomos detalhar as aplicações e partimos para a memória RAM, ok? Então, vamos lá. E vamos começar sobre o nosso primeiro tópico da aula, sobre aplicações de ROMs. Nesse tópico aqui, eu gostaria de fazer uma recomendação, que é o seguinte: leiam o livro é, Princípios de Arquiteturas de Computadores, de Murtaugh, Wiles Murtaugh, que eu vou deixar no Classroom como sugestão da disciplina e também no, na descrição do vídeo. Aqui também deixarei como sugestão de leitura complementar, pois esse livro, apesar de ser dedicado à disciplina de organização e arquitetura de computadores, o que é uma disciplina que conversa bastante com a nossa, especialmente nessa parte final. Então, um ótimo tópico, um ótimo capítulo dedicado a memórias, ok? Então, um ótimo capítulo dedicado à memória. Então, acho que vale a pena todo mundo buscar o livro indicado aqui na descrição. Todo mundo que possa ter acesso. Tá? Enfim, a esse livro, que apresenta um ótimo tópico de memórias. Eu, se eu não me engano, é capítulo 7, por aí. Ok? Então, dito isto posto, vamos começar nossas aplicações. A primeira aplicação é para transferência de dados, portabilidade. Aqui, transferência e armazenamento de dados de uma forma bem geral, certo? Tipo, por exemplo, muitos dispositivos eletrônicos, todos, tipo, a maioria dos dispositivos eletrônicos, tem alguma capacidade de memória. Câmeras digitais, celulares, MP3 players, ah, até aqui a gente vai citar um outro tópico para isso, mas todos esses dispositivos, eles guardam conteúdos multimídia, certo? E todos esses dispositivos eletrônicos exigem baixa potência, baixo custo, porque vai ter que implementar em larga escala, então baixo custo, baixa potência para não gastar bateria. Todos os dispositivos da bateria exigem que seus componentes sejam de baixa potência, preferencialmente. Armazenamento não volátil, então, quando apaga a energia, esses dados não podem ser perdidos, então tem que ter um armazenamento não volátil. E todos esses critérios, né, esses requisitos, eles se encaixam muito bem com os recursos e com as características providas pelas memórias flash. Que oferece alta densidade, a memória não volátil, tem a capacidade de gravar e regravar por sinais elétricos. Então, todos esses tipos de características fazem com que a memória flash seja bastante utilizada e útil nesses casos. Agora, um outro tópico importante aqui, eu acho que é até o mais interessante, que é a memória bootstrap, que é o seguinte: os computadores não armazenam o seu sistema operacional numa memória ROM, certo? Não armazenam uma memória ROM, apesar de a memória ROM ser uma memória não volátil, ok? E muito menos o armazenam
totalmente, né, numa memória RAM ou na memória principal do seu dispositivo. Por quê? Porque memória RAM é, por característica, volátil, certo? E você não queria, e ninguém pretende, perder o sistema operacional toda vez que desliga e reinicia o computador, certo? Então, qual é a estratégia? Os computadores armazenam o sistema operacional no disco rígido, no HD, que é uma memória não volátil, ok? Mas aí tem um problema, né? Você não vai ficar lendo dados toda hora que você está executando o sistema operacional está fazendo milhares, centenas, dezenas de operações, instruções, até operações internas, instruções internas ali, do HD, porque isso perde desempenho. Inclusive, o HD tem um certo limite, né, de leituras que você pode fazer ali. Né? Claro, é um limite muito alto, mas tem um limite mecânico. Tipo, enfim. Então, mas o sistema operacional fica no HD. Mas olha que interessante. Mas aí, veja só, o HD, ele tem, quando o computador é reiniciado, ele tem que carregar o sistema operacional para a memória RAM, certo? E aí a memória RAM executa o sistema operacional quando ele está ligado. Um programa relativamente pequeno, né? O programa Bootstrap, ele é armazenado numa ROM e assim que o computador é ligado, ele executa esse programa, que é armazenado numa ROM. Então, ele executa primeiro uma programação armazenada na ROM. Essa programação possui as instruções necessárias para fazer esse carregamento do sistema operacional do armazenado no HD, porque estava desligado, então precisava ser uma memória não volátil, para a memória RAM, certo? Então, esse conjunto de ROMs faz essa transferência e executa as instruções para essa transferência. E porque outro motivo da ROM ser aqui muito utilizado, né? Isso é ideal, né? Ser o princípio, né? A característica. Porque, além de ser não volátil, é um conjunto de operações imutáveis, certo? Então, funciona dentro do conjunto de operações. Essas instruções fazem o CPU. Então, essas instruções armazenadas na ROM. Então, quando o computador é energizado, né, você liga, ele executa as instruções que estão nesse programa, Bootstrap, armazenado em uma ROM, certo? Essas instruções fazem a CPU inicializar o hardware do sistema e o programa Bootstrap carrega o sistema operacional do HD à memória principal interna do computador. É essa a ideia. Nesse momento, começa, depois de fazer esse carregamento, né, o computador começa a executar o sistema operacional e responder ao usuário, né? E já fica naquele modo de resposta ao usuário e tal. E esse processo, né, de inicialização é denominado boot, certo? Então, esse processo de iniciar o bootstrap, carregar do HD a memória, em seguida transferir o comando para executar o HD, é o famoso boot do sistema, certo? Então, essa é uma aplicação super importante, super interessante da gente prestar atenção e até caso for de interesse, se aprofundar com mais estudo, com mais leituras específicas e tal. Eu volto a recomendar o livro do Mortoga, e não só para a minha disciplina, né, mas para a disciplina de arquitetura dos computadores. E, claro, ROMs como tabela de dados. E aqui é uma aplicação muito simples, né? Mas muito interessante, sabe? Porque alguns de vocês, quando fizer alguma cadeira ou por interesse por algum motivo de microprocessadores, vão se deparar com utilizar os microprocessadores Intel
eu estudei microprocessadores utilizando o 8016 ou 8080 da Intel. Estudei estudando esse microprocessador, certo? E uma das aplicações que a gente desenvolvia com Assembly, certo? Nessas aplicações, era o seguinte: esses tipos de microprocessadores não, como posso explicar, não tinham operações de multiplicação, né? Ou a aplicação de multiplicação era muito complicado, certo? De executar. Aí uma forma, ou escrever qualquer função, né? Uma função matemática, era muito difícil de programar, né? Sempre. Nessas linguagens de montagem. Certo? E uma forma de fazer isso, certo? Implementar essas funções aritméticas, certo? X ao quadrado, x ao cubo mais 3, né? Essas operações nessas linguagens já muito iniciais, certo? É por forma de tabela. Você armazenava, certo? Cada endereço, o valor da função, certo? Você faz uma tabela em que, se você acessava um determinado endereço, por exemplo, você ensinava o endereço X, tinha um valor de X quando X é igual a 1, e o endereço X mais 1 quando você tinha um valor de X2, e assim sucessivamente. Como se fosse uma tabela, né? Você acessa, falou o conteúdo daquele, você acessa o endereço, o conteúdo daquele endereço correspondia à saída daquela função específica, certo? Então, era uma forma de fazer, e é uma forma de fazer, de utilizar os ROMs também, né? Você grava em determinados endereços, você grava o valor de uma função, né? O valor de saída de uma função. Por exemplo, cada endereço X, certo? O endereço X, o conteúdo do endereço X armazena o valor da função f de x. Então, toda hora que você coloca um x, você obtém um f de x pelo conteúdo, certo? Por exemplo, aqui é o livro 10 exemplos que eu achei muito bom e meio ligado ao exemplo de ROM, mas é exemplo de outra coisa, que eu achei muito adequado utilizar. Olha só, mostra como uma ROM pode ser usada para armazenar a função y igual a x² mais 3. Muito simples. X é o endereço. Então, você coloca 0 aqui, como que está o valor dessa função? Está 0 mais 3. Aí você coloca aqui, você armazena no endereço 3. Quando você coloca o endereço 1, você consegue o quê? 4, então você armazena 4. E assim sucessivamente. Você cria uma tabela. Então, se você quiser implementar uma função super complicada ali, né, para fazer, super ideia é utilizar a ROM como uma tabela de dados, certo? Ou às vezes você tem alguma aplicação que a sua aplicação tem que considerar uma tabela, entendeu? E a partir dos dados daquela tabela, ela executa alguma coisa. Ou você pode utilizar uma ROM. Por exemplo, você vai ter uma memória, certo? Uma memória em que um processador seu vai consultar um dado daquela memória, como se fosse um controlador, né? O controlador seu vai verificar o dado daquela memória, e a partir daquele dado é maior do que 5, você vai executar diferentes operações. Maior do que 5, você executa um sinal, para ele fazer uma coisa, menor que 5, o sinal faz outra. Então, você, ao invés de simplesmente ter um módulo que executa a operação, você pode ter uma ROM que tem armazenado os resultados das operações que você está verificando. Ok? Estou aqui rascunhando, né, uma ideia, né, de aplicação.
Mas, por fim, é só utilizar as ROMs como tabela de dados. Agora que a gente falou sobre essas aplicações, e além, vamos voltar aqui, que eu acho que tem uma aplicação que eu não coloquei, mas vai ficar aqui. Eu vou tratá-la dela aqui. Que são as aplicações de... Vamos falar agora das memórias de acesso direto, ou memória de acesso aleatório, as Random Access Memory. Memória RAM, certo? São aquelas nas quais o endereço de memória possui o mesmo tempo de acesso. Aliás, qualquer endereço de memória possui o mesmo tempo de acesso. A gente viu essa definição na nossa parte de metodologia. Então, umas 2 aulas atrás vimos essa definição, que é o seguinte: não importa qual endereço eu busque, faz ao mesmo tempo de acesso. Entendeu? Então, não é necessário ter alguma... as primeiras posições de memória de um endereço super rápido que elas usam. Não, todas têm o mesmo endereço de memória. Muitos tipos de memória pode ser classificado como RAMs, né? Só que a gente está falando de memórias semicondutoras, né? Então, a RAM, nesse caso, a gente está se referindo basicamente às memórias de leitura de escrita, RWM. Ou seja, se anteriormente a nossa ROM, a gente estava... As RAMs são usadas em computadores para armazenamento temporário de programas e dados. É aquele negócio, né? Muitas vezes utilizado como a memória principal do computador, na qual a gente vai armazenar o programa e o status que o programa está utilizando. Mais especificamente, a memória RAM armazena as instruções do programa que estão sendo executadas em um dado instante, certo? Então, a estratégia é que os programas eles estão armazenados quando eles não estão sendo utilizados no HD. Ao serem utilizados, os programas são carregados na RAM, e aí, uma vez carregados na RAM, o sistema operacional vai executando e vai levando as instruções estão sendo levadas à CPU, e a CPU vai executando essas instruções, as operações aritméticas e tal. O ponto aqui, né, é claro que esse carregamento do HD para RAM são tarefas... tem todo um arcabouço aí de tarefas do sistema operacional, certo? Que quem tiver a oportunidade de fazer a matéria de sistemas operacionais seria ótimo, que é um certo agente quando está mexendo no computador, certo? Não sente essa separação, né? Então, tem todo um arcabouço de um certo papel de ilusionista do sistema operacional, né? De fazer essas transições. Mas não é nosso interesse, os sistemas operacionais. Esse ponto aqui é só para a gente saber a RAM, para onde ela é utilizada, que serve, tal. Mas fica aí a curiosidade de quem quiser se aprofundar. A principal desvantagem da RAM, com certeza, né, é ser uma memória não volátil, ser uma memória volátil, o que significa que quando desliga da energia, né, quando a fonte de alimentação é interrompida, perde-se as informações armazenadas. Ok? Contudo, no entanto, algumas RAMs usam quantidades tão pequenas de energia e mostram que são alimentadas por bateria. Então tem isso também, né? Algumas RAMs, elas são tão... quando estão em stand-by, né? Gasta tão pouco energia em stand-by que elas podem ficar sendo realimentadas por bateria, certo? De modo que a fonte sempre que a fonte principal, né, for interrompida,
a troca e a RAM fica sendo alimentada por essas padarias, certo? De modo que, para tornar que a sua característica de ser uma memória volátil não perca, né, os dados armazenados, né, por interrupção de a energia elétrica. Certo? E a principal vantagem da RAM, com certeza, é a velocidade de acesso, né? A velocidade de leitura e de escrita. Agora a gente vai para a arquitetura da RAM, que se assemelha, né, com a forma de arquitetura da ROM, e vamos explicar tal qual fizemos anteriormente. Certo? A ideia aqui é que o número de ramos são fabricados em capacidades de 1K, 4K, múltiplos de 2, né? K, e assim sucessivamente. E tamanhos de palavra de 1, 4 até 8 bits, certo? Então, nesse caso, 8 bits, cada palavra teria um byte ali, certo? Assim aqui, vamos apresentar a arquitetura de uma RAM com capacidade para 64 palavras, na qual cada palavra possui 4 bits. Então, a ideia aqui é, olha, você viu que tem RAMs de 124K, 1 mega, 1 giga, 2 giga, que usamos aqui. Para a gente aprender aqui, né, por questão didática, vamos simplificar, né? 64 palavras, 4 bits, certo? Só para a gente verificar, né, o funcionamento, certo? Então, vamos ver aqui. Aqui apresentamos a arquitetura da RAM para armazenar 104 palavras de 8 bits, né, de 4 bits cada. Veja só, temos 64 palavras, certo? Então, temos 64 endereços, certo? 64 endereços. Então, veja bem, 64 igual a 2 elevado a 6, então temos 6 bits para representar esses endereços. Então, aqui a gente coloca esses bits de A0 a A5. Tem um decodificador aqui, que o que vai fazer esse decodificador? Ele vai receber um endereço aqui, certo? O endereço 23, por exemplo. Ele vai acionar somente a saída 23 aqui, certo? E aí, ou seja, ele vai colocar 1 na saída 23, por exemplo, na saída 23, e todas as outras ele coloca 0 na saída. Esse 0 desabilita no registrador. Então, a saída do decodificador é conectada em alguma entrada de habilitação do registrador, certo? E ele só habilita o registrador 23, ok? Num procedimento de leitura, certo? Esse registrador 23 coloca os dados, né, de forma paralela aqui no buffer de saída e aqui vai ter sinais que habilitarão ou não esse buffer de saída. Se habilitar, os dados aqui no barramento interno, que foi obtido que é a saída do registrador selecionado, vai passar para a saída de dados, de O3 a O0, certo? E aqui tem 4 bits, porque a palavra tem 4 bits, certo? E se não for habilitado, esse aqui é como se estivesse desconectado, certo? E está em alta impedância. E se não for habilitado, certo? Aqui não for habilitado, esse aqui coloca em alta impedância. Até aí, muito pouco diferente do que a gente viu, né, na arquitetura da Roma anteriormente. Inclusive, nada diferente, certo? Não tem muita diferença do que vimos. Agora vamos ver aqui o que habilita esse buffer tri-state aqui. Certo? Vamos ver o que habilita esse buffer tri-state.
a gente vai ver que é o WE, certo? WE barra. Então, quando o WE estiver em nível 1, certo? Ele coloca aqui na saída, o que vai indicar um processo de leitura. Então, quando ele for executar uma operação de leitura, ele coloca o WE igual a 1, certo? E com o objetivo de habilitar o buffer de saída para que a gente possa transferir os dados, tá? Do registrador para a saída e colocá-los, esses dados lidos, no barramento de dados, certo? Até isso é mistério. Não tem problema nenhum. E aqui, o que acontece? A seleção do tipo também, ela passa também a colocada aqui, né? Então, ela tem uma inversora, né? Para quando CS igual a 0, inverte, coloca 1, né? Para ser a porta int ter todas essas entradas 1 quando estiver habilitada. E o E também, claro, que faz esse outro sinal. Para que a habilitação, claro, do buffer. Então, o que significa? Para selecionar uma operação de leitura, demos o WE igual a 1, o E igual a 0 e o CS igual a 0. Certo? Aí isso tudo faz com que habilite o buffer de saída, fazendo a transferência dos dados lidos. Certo? Então, e o registrador armazena a quantidade de dados que contém em uma dada palavra. Se a memória for de kbits, né? Se a palavra tiver kbits, o registrador vai armazenar kbits também. Ok? Agora vamos ver uma operação de escrita. A operação de escrita, que a gente coloca OE igual a 1, certo? Para desabilitar esse ponto. Quando OE igual a 1, isso aqui, né, a porta inversora faz com que esse sinal seja 0 e 0 em uma porta int desabilita esse buffer, faz com que a saída aqui seja em autoimpedância, e o que é habilitado aqui é a entrada de dados, certo? Vamos ver como que ele é habilitado aqui? WE igual escrita, e vai ser igual a 0, aqui vai ser inversora, 1, aqui vai ser inversora, 1 é habilitado isso. Então, aqui ele habilita as entradas paralelas para armazenar no registrador. A gente já pode daqui já deduzir que esse registrador ele é um registrador de entrada paralela, saída paralela. Entrada paralela, saída paralela, entrada paralela, saída paralela, e essa parte aqui é a seleção do registrador, né? A seleção do endereço. Dessa forma, a RAM ela possui endereços que variam de 0 a 63, porque a gente está guardando 64 palavras e tal. Que falta aquela simples explicação de quantas palavras tem, certo? E aqui a explicação de por que utilizamos 6 bits de endereço de entrada. O decodificador recebe um binário de 6 bits na sua entrada e ativa somente uma de suas 64 saídas, né? Habilitando somente um registrador. Então, vamos tentar explicar de uma forma mais geral possível, certo? Aqui ele recebe uma sequência de bits, certo? Esses bits é a representação em binário de um número inteiro i, certo? O número inteiro i aqui faz com que selecione apenas a saída, a iésima saída desse codificador para ter saída igual a 1 e todas as demais igual a 0. Isso faz com que selecione apenas o iésimo registrador. E os dados do iésimo registrador são colocados nesse barramento aqui interno, né, que vai que é conectado ao buffer de saída, certo? Por exemplo, suponha que seja aplicado 0,11010. Esse número aqui, se a gente converter ele para decimal, esse número é o 26. A saída 26 possui uma saída em nível alto e todas as demais em nível baixo, habilitando somente o registrador 26, tanto para você leitura quanto para você escrita. O que vai decidir se uma operação de leitura ou escrita
os sinais de controle. Okay? Agora vamos estudar as operações de escrita e de leitura, que também é algo que a gente já viu, de alguma forma indireta já viu, né? O código binário é inserido no decodificador, né? Na verdade, o código binário de endereço é inserido no chip da memória RAM, né? Que é as entradas de endereço, né? Esses dados vão para um decodificador que seleciona especificamente no CI, que seleciona um registrador específico no CI, como a gente pode ver aqui, e isso tudo vem do barramento de endereço. Aí, a CPU manda no barramento de controle os bits necessários para identificar um procedimento de uma operação de leitura. Para ler o conteúdo do registrador selecionado, é necessário assinar os controles WE para a gente WE barra, ou seja, desabilita a operação de escrita, então só pode ser uma operação de leitura, e todos os outros aqui nível baixo, certo? E o E nível baixo para habilitar os campos de saída. De modo que o conteúdo do registrador selecionado aparece no espaço de saída de dados, que é transferido, por sua vez, ao registrador de dados, certo? Aqui é outra WE igual a 1, também desabilita os buffers de entrada aqui, né? Agora vamos ver uma operação de escrita, certo? Para escrever uma palavra de 4 bits no registrador selecionado, é necessário configurar os sinais de saída, os sinais de controle. Para escrever uma palavra de 4 bits no registrador selecionado, é necessário configurar os sinais de controle da seguinte forma. Simples. Habilita o WE, habilita o CS, desabilita o EA, né, o Output Enable, que vai só habilitar esse buffer aqui e executar um processo de escrita no registrador especificado pelas entradas de endereço. Certo? Então, a operação de escrita remove a palavra armazenada previamente naquele endereço. Então, tem um procedimento para você eliminar, apagar os dados daqui e escrever um novo. Certo? O chip select faz o que o chip select tem que fazer, né? Ele desabilita completamente o chip de memória, caso ele seja desativado, desabilitado, ok? CS barra igual a 1. E isso é naturalmente para você implementar redes de memória RAM. Né? Quando desabilitado, todas as entradas aí de dados estão em alta impedância, ele não recebe, como se ele estivesse desconectado, certo? Então, consequentemente, não há a possibilidade de fazer nenhuma operação de escrita ou de leitura. Essa entrada tem utilidade para obter, para você, com módulos de memória menores, você criar memórias RAM de maior capacidade. Quando o CS, o chip select, está ativo, disse que o chip de memória está selecionado. Então, você seleciona, né? Aquele que recebeu esse sinal ativo é aquele chip de memória que está selecionado, ok? Caso contrário, todos os outros não estão selecionados. Quando o chip não está selecionado, somente são projetados. Então, a ideia é aquele negócio. Quando o chip não está selecionado, ele fica em stand-by, né? As suas entradas e saídas ficam em alta pendência, como se ele estivesse desconectado, e ele está no modo stand-by, reduzindo o seu consumo de potência, o seu consumo de energia. Aqui a gente vai dividir as memórias RAMs, as memórias RAMs, em dois tipos, né? Em dois segmentos. Memória RAM estática, que a gente frequentemente vai declarar como essa abreviatura, né? SRAM, ou RAM estática mesmo, e as RAMs dinâmicas, certo? Então, a gente vai
apresentar vamos dividir, ver as características, detalhar cada uma dessas operações, certo? E depois de lidar, né, com ramo estática e dinâmica, a gente vai passar o último tópico da aula, falando sobre... claro, vamos falar ainda sobre arranjos, né, expansão da capacidade de RAM, né, e depois a gente fala sobre memória cache, que é um tema bem legal, e aí é o tema que eu recomendo ainda mais o livro, que eu já falei, certo? As operações de puras, anteriormente, também são válidas para RAMs estáticas, que apresentam características de memória volátil. Então, é sempre RAM, memória volátil, armazenando dados enquanto o CI de memória estiver sendo alimentado. Aqui é um dado interessante. A RAM estática, as células binárias, ou seja, a célula binária que armazena um bit da memória RAM, né, na memória RAM estática, elas são constituídas, né, por flip-flops, que permanecem com o seu dado armazenado, certo? Com um determinado estado, ou com uma determinada informação armazenada, por um bit, no caso de um flip-flop, por um tempo determinado. Então, você armazena por um tempo determinado, enquanto você está alimentando aquela RAM estática, aquele bit está armazenado completamente e sem problema nenhum, desde que a alimentação do circuito não seja interrompida. Então, tá. Se você não interromper a alimentação, a fonte de alimentação daquela RAM, aquele bit está lá armazenado indefinidamente, certo? Por tempo determinado, coisa desse tipo. Certo? No entanto, uma RAM dinâmica, aqui a gente pode se referir como Dynamic RAM, ou essa sigla, né, DRAM, armazenam dados como cargas em capacitores, certo? Então, utilizam capacitores para armazenar alguma carga, e essa carga, dependendo da carga, do nível de carga no capacitor, vai ser nível alto ou nível baixo. Ok? Mas olha que legal. Os dados de uma RAM dinâmica, os dados armazenados, eles vão desaparecendo gradualmente devido à descarga natural do capacitor. Ou seja, ele vai perdendo. É como se ele, mesmo conectado na energia, ele fosse perdendo essa carga, ou esquecendo os dados armazenados conforme a descarga do capacitor, certo? E para ele não perder, né, esses dados por causa da descarga do capacitor, existe um mecanismo de você ter que ficar periodicamente dando um refresh, ou seja, recarregando os capacitores. Então, de período em período, você tem que dar um refresh, e como se tivesse que relembrar o dado armazenado, certo? Essas RAMs dinâmicas são trabalhadas adiante, certo? E aqui eu fiz questão de colocar, esse daqui é um bloco comportamental, né? É como se a gente tivesse um bloco que esse bloco serve para refletir, né? Ilustrar o comportamento de uma célula RAM, de uma RAM estática. Essa figura, ela é extraída do livro indicado, né? Dessa leitura complementar, ou uma leitura suplementar, uma leitura complementar que foi indicada, certo? Olha que interessante. Essa aqui é uma célula, e várias dessas células aliadas com aqueles dispositivos de seleção do endereço, certo? Como a gente viu do codificador e tal, permite com que transforme em uma RAM com maior capacidade. Mas aqui a gente está ilustrando uma célula binária, certo? Que numa RAM estática, essa célula binária, que armazena um bit, é constituída por um flip-flop aqui, um flip-flop do tipo D. Vamos ver, explorar mais um pouco esses sinais, né, como o seu funcionamento, certo? Então,
Vamos tentar analisar esse bloco aqui, né? Que não é especificamente um circuito comercial, né? Um CI, uma célula binária comercial. Mas o objetivo é descrever o comportamento, né? Vamos ver como funciona. Olha, quando ele está a opção do read, certo? Aqui o read ativado, né? O read igual a 0, ele vem, certo? Uma porta end aqui. Então, a porta end com select, ok? E aí, caso o read igual a 0, certo? Então, vou fazer um processo de leitura. Então, ele passa aqui 0. Vamos tentar analisar. Vamos voltar a tentar analisar. Se o read igual a 0, certo? Então, ele quer fazer uma operação de leitura. O read igual a 0 vem nessa porta end, fazendo com que a saída dessa porta end seja também igual a 0 e conecta-se no clock, no sinal de clock. Então, se aqui é 0, né? Continua no sinal de clock 0, o que esse sinal de clock igual a 0 faz? Né? O que ele significa? Significa que nenhum dado novo vai ser armazenado em D. Não vai ser armazenado nessa entrada aqui. O flip-flop não vai armazenar dado novo. Certo? O que isso significa? Que não vai fazer uma operação de escrita. Certo? E depois, a gente vê que isso aqui vai fazer com que o read seja invertido aqui, certo? Vai sendo com que o select é igual a 1, né? Para a gente obter. Select igual a 1, esse aqui vai passar 1, fazendo com que esse dado seja, esse buffer aqui, 3 state, seja ativado. Então, qual é o ponto? O ponto é que o que a gente vai obter aqui na saída, os dados, é o que estava armazenado aqui. No que? Então, a gente acabou lendo esse bit, né? Por quê? Porque o dado armazenado aqui, a gente conseguiu extrair ele nessa saída aqui, data out. Ok? Agora vamos ver um dado de leitura. Operação de escrita, né? Read igual a 0. Se read igual a 0, o que vai acontecer? Se read igual a 1, né? Escrita significa read igual a 1. Tá? Aqui vai ser igual a 1, aqui vai ser igual a 1, fazendo com que o end seja igual a 1. Aí, ó, ele faz a transição. Esse valor aqui, armazenado em D, armazena um novo valor que está em data in, certo? Certo? Ok? E o select, claramente, o select é o que seleciona e habilita fazer essas duas operações. Se o select é igual a 0, entendeu? Olha o que vai acontecer. 0 igual a 0, vai ficar 0 aqui e vai abrir o tree state, certo? Então, ele não vai sair nada em um dado, porque vai estar aberto em tree state, então a saída aqui vai ser em alta impedância. E, por outro lado, o select aqui vai fazer com que nenhum dado seja atualizado, certo? Então, acho que a gente conseguiu passar bem esse diagrama funcional, né, de uma célula binária. E o mais importante aqui é que a gente tem em mente que existe um flip-flop. Ok? Agora a gente vai voltar. Esse conteúdo aqui foi o conteúdo do Miles Murtaugh. Agora a gente está retornando ao nosso conteúdo que é oriundo do livro do Totti, do Ronald J. Totti, mas aqui eu recomendo muito a ler esse capítulo, entendeu? Eu acho que é uma abordagem mais clean desse tópico, certo? E mais curta também. Agora a gente vai ver a temporização de RAM estática. Certo? Os 6 de memória RAM são muito usados como memória interna do computador, isso é óbvio. A CPU realiza operações de leitura e escrita nesse tipo de memória em alta velocidade, então sempre em alta velocidade, tanto escrita quanto leitura, fazendo com que o tempo de acesso seja muito reduzido. Certo? E aqui a gente vai de novo passar por um diagrama de tempo, certo? E analisar o que acontece em cada um dos
desses períodos aqui, né? Para um ciclo de leitura e um ciclo de escrita. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora determinar, vamos supor, vamos fazer um ciclo, uma operação de leitura. Quando deseja se ler um dado, um determinado endereço de memória, a CPU fornece o endereço. É sempre a mesma operação, né? Acho que já repararam. A CPU coloca o endereço a ser de endereço. Ok. Ajusta os sinais de controle e a memória vai executar os procedimentos internos para disponibilizar o dado lido no barramento de dados. Ok? Mas a gente vai tentar ver esses procedimentos com um detalhezinho agora. É válido relembrar que a saída de dados na RAM está conectada ao barramento de dados, porque sempre está. Né? Isso aqui é normal, que a gente já viu até agora. O ciclo de leitura inicia-se no instante T0, certo? Que é o instante que é a memória, é o instante. Antes do instante T, a entrada do endereço da memória possui qualquer endereço que estava lá. Né? Então, a entrada estava porque da operação anterior estava na entrada da memória. Só que agora a gente quer fazer uma nova, certo? Uma nova leitura. Então, antes estava dessa forma, tá? Qualquer número aleatório, certo? Aqui. E na entrada de dados para o barramento, claro que a entrada de dados, né, para o barramento, ou seja, a saída, esse aqui, ó, essa última linha aqui, entrada de dados para o barramento, é o barramento de dados. Então, é a saída de dados da própria memória. Ok? Tá. Então, nesse instante aqui, antes do T0, claro que está em autopedância, né? Porque você naturalmente deixa os sinais de controle tudo desabilitados para que você só selecione quando você for fazer alguma operação. E, claro, e você faz isso com o objetivo de evitar, né, de impedir contenção do barramento, choque de dados, colisão, né? Falar colisão na época na área de redes, mas vamos manter aqui contenção do barramento. Ok? E tá. Aí chega em T0, a CPU, olha, quero ler um novo dado, coloca esse dado novo a ser lido no barramento. Esse dado ele leva um período, né, para você estabilizar, certo? Para estabilizar. Certo? E olha, W igual a 1. A gente, então, nota aqui que a gente quer fazer uma operação de leitura. Queremos fazer uma operação de leitura de dados. Então, o WE já era igual a 1, vai permanecer igual a 1 sempre, não modifica. Certo? Na maioria dos sistemas de memória, o sinal W permanece em estado alto, exceto quando realiza operações de escrita. Aqui é interessante notar que, como se o estado natural fosse o write enable igual a 1, certo? Ele desabilitado, é natural. Agora, em T0, a CPU aplica um novo endereço a ser lido no barramento de dados que o leva para a RAM estática. Após o intervalo de tempo, para que os sinais estejam estáveis, o sinal CS é ativado. Então, tem esse período de tempo aqui, é o período que a CPU deixa para esse estado se estabilizar. Aí, o que ela faz? Ela ativa o chip selecionado, o output enable, ela tem seta para permitir que os dados do barramento vá para os barramentos de dados, certo? O barramento que eu utilizei a primeira vez, referindo ao barramento de dados internos, tá RAM estática, mas aqui vamos entender que a saída da RAM seja habilitada para ir para o barramento, ok? Então, esse ponto. Aí ela esteja um período de tempo, que esse TCO, vamos ver. Lembre-se que o sinal JOE precisa estar ativado para realizar um ciclo de leitura. O CS habilita o chip e o output enable habilita os drivers, então os buffers 3-stage da memória e permite que passe o status para o barramento de dados. Em T1, a
RAM estática responde. Colocamos dados lidos no barramento. E, professor, por que leva um tempo? Porque tem um tempo da decodificação, né, do endereço pela RAM, tem um tempo do registrador, da célula binária da RAM estática responder, certo? E aí a gente viu lá na nossa aula de flip-flops, na nossa aula de redes sequenciais, que tem um tempo de atraso do flip-flop, tempo de setup da entrada, tempo de hold, tempo de propagação, então tem todos esses atrasos, e aí, por fim, em T1 ela disponibiliza esses estados no barramento, certo? Esse é o ciclo de leitura. O intervalo entre T1 e T0 é o tempo de acesso, é o tempo que leva a te aplicar o endereço na entrada de endereços e de obter os estados livres na saída de dados. Ok. Sem nenhum mistério daqui. Né? Agora vamos ver um parâmetro, talvez que seja novo, né? O TCO, que ele corresponde ao intervalo entre o momento em que a saída da RAM está em alta impedância e ela demora para ela não estar em alta impedância. Certo? É no momento que você habilita o chip até o momento que você responder com os dados livres. Né? É esse tempo CO, esse parâmetro aqui, certo? E no instante T2, certo? Os sinais, claro, uma vez que os dados estão válidos, esses dados eles são encaminhados no barramento de dados para a CPU. E em T2, né, um tempo depois, a CPU, olha, já recebi esses dados, eu começo a levantar os sinais de controle, né, a desabilitar os sinais de controle, porque eu já li, certo? E aqui tem novamente um tempo entre fazer com que os interesses que estavam válidos voltem a ficar em alta impedância, certo? Que esse parâmetro TOT entre o momento que você manda ficar em alta impedância até ficar em alta impedância de fato, certo? E tem o T4, né? O dado da RAM estará disponível somente entre T1 e T3, que é o momento que você coloca ele nos dados e é o momento que você deu tempo de colocar tudo em alta impedância, né? Agora, agora vamos escrever uma operação discreta que sempre vai ser um pouco mais complicada, certo? Então, vamos lá. O início, né? Ele sempre o mesmo, né? Antes de T0, estava tudo desabilitado de sinais de controle, então estava tudo desabilitado de sinais de controle, então a saída de dados, né? A entrada dos dados vindos do barramento está tudo em alta impedância, certo? Por quê? Porque o CS estava desabilitado. Então, depois de T1, né, depois de um período, certo? Aqui, ó. Após um período TAS, certo? A CPU coloca o nível dos sinais de controle, certo? O WE igual a zero, né? Ele baixa o nível dos sinais de controle WE linha e CS linha para habilitar uma operação de escrita, para o caso do WE, e para o caso do CS, habilitar o chip, certo? Certo? E aí ele demora um T da A esse período aqui, que é um parâmetro. O intervalo DS corresponde ao tempo de setup do endereço. É como se o tempo necessário para o decodificador da RAM responder a um endereço novo, certo? É o tempo necessário para fazer aquela decodificação da RAM e localizar o endereço a ser escrito, ok? Uma vez que passado esse tempo, né, esse período, a CPU fornece os dados válidos no barramento de dados para serem inscritos na RAM, ok?
Em T2, a CPU desabilita, é sempre aquela história. Habilita uma vez, desabilita com o objetivo de é como se a gente estivesse removendo, certo? Esse tipo de memória para evitar contenção, né? E aí, uma vez removido, ele já pode fazer outras operações com outros chips e tal. A CPU desabilita os sinais de controle, certo? Claro que tem o T2 após passar um tempo TDS, que é o tempo de setup dos dados, é o tempo que os dados ficarem estáveis, certo? No fazer essa entrada dos dados, né? O tempo de configuração desses dados, certo? E, de forma similar, as entradas de endereço têm de permanecer estáveis por um tempo, que é o tempo de hold. O que esses tempos estão me lembrando para vocês? Esse tempo de setup, esse tempo de hold, é o tempo dos atrasos também causados ali, né, referentes ao flip-flop. A gente lá em redes sequenciais, quando a gente estava falando desse tópico, vocês podem relembrar, inclusive recomendo que vocês lembrem, a gente passou um tempo lá falando sobre tempo de setup, tempo de hold, esses características, esses parâmetros temporais do flip-flop, e eles se refletem aqui. Olha como que está tudo ligado, né? As entradas do endereço têm de permanecer estáveis durante o intervalo, né? Que é esse intervalo aqui. Certo? Se qualquer um dos parâmetros, TDAH, TDS, né? Ou seja, o tempo de setup dos dados e o tempo de hold dos dados não forem respeitáveis, a gente não pode garantir que a escrita foi feita de forma confiável. Certo? E depois que passa, né, esse tempo, em T2 ele já seta esses sinais de controle para cima, ok? E depois de um TTH, né, o tempo T3, esses é o tempo que leva para a saída de dados para o barramento voltar a ficar em alta impedância, certo? O tempo entre T0 e T4 é o tempo total de escrita, certo? É para fazer todas essas operações. O tempo para colocar o endereço lá, o tempo para colocar para levantar, para sinalizar, né, ativar os sinais de controle, o tempo para colocar os dados no barramento, o tempo de setup, o tempo de hold desses dados no barramento, e até você tirar e esperar esse tempo ser removido, né? Certo? E o novo endereço válido também, né? Certo? Trocar para o novo dado, né? Entendeu? Agora a gente vai para ver um exemplo, né, de um CI de RAM comercial. Isso significa que a RAM possui uma capacidade, a gente está falando aqui de uma RAM comercial de 8K por 8. 8K a gente já sabe que é 8 vezes 1024, e vai estar 8.192, certo? Então vai ter 8.192 palavras, e cada palavra tem 8 bits. Okay? A partir do número de palavras, é possível determinar, claro, o número de endereços, que é 8.192, e dessa forma é possível determinar ainda o número de endereços e o número de bits para representar aquele número de endereços, consequentemente o número de pinos, né, o número de entradas nesse módulo, certo? Aqui, de novo, 8K é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 10, que é 2 elevado a 13, 13 sendo o número de pinos. Ok? Então aqui a gente vê que a gente tem 13 pinos de entrada, temos WE aqui como sinal de controle para operação de escrita, 2 sinais para seleção do chip, aqui tem um detalhe legal que eu vou usar, e um output enable aqui. É aqui a gente escreve, né, 13 pinos de endereço de dados, 8 pinos de entrada e saída de dados, porque a palavra possui 8 bits, certo? É importante frisar que essas entradas,
esses pinos aqui funcionam como uma entrada numa operação de escrita, como saída numa operação de leitura. Além disso, o CI possui 4 sinais de controle, certo? Vamos detalhar cada um. O CS e o CS1 são os dispositivos Enable. Um é para você habilitar em nível baixo, outro para você habilitar em nível alto, certo? O seu funcionamento para realizar qualquer operação ou receber qualquer entrada de dados. Habilitar, como a gente já explicou 1 milhão de vezes. Note, aqui olha a diferença, note que existe um E comercial entre essas duas entradas. Isso significa que essas duas entradas, internamente, elas passam por uma porta END. Ou seja, para você habilitar esse chip aqui, você tem que fazer com que esses dois sinais estejam habilitados, certo? Eles estejam habilitados, né? Cada um em nível baixo e outro em nível alto, ok? O W habilita a operação de escrita, certo? E o E habilita a operação de estar ativo, né, numa operação de leitura. As RAMs dinâmicas, agora a gente vai se detalhar, vai se debruçar sobre as RAMs dinâmicas, certo? As RAMs dinâmicas destacam-se pelas altas capacidades, pelo baixo consumo e as velocidades moderadas de operação. Enquanto o sistema, a gente vai ver um detalhe legal sobre, a gente tenta ter um tópico para falar sobre hierarquização de memória. Enquanto as RAMs estáticas armazenam dados binários, certo? Em flip-flops, as RAMs dinâmicas armazenam 1 e 0 como cargas em pequenos capacitores, certo? Em razão do descarregamento natural que acontece nos capacitores, as RAMs dinâmicas elas possuem um sistema, né, um mecanismo para ficar periodicamente realimentando, recarregando esses capacitores. É como se a RAM dinâmica naturalmente fosse esquecendo as informações em razão do descarregamento do capacitor, e todo dia ela recarrega periodicamente ela recarrega essa informação, ela fica se relembrando ali. As RAMs modernas, né, as RAMs dinâmicas modernas, elas têm procedimento para fazer esse procedimento de refresh, que é essa recarga nos capacitores, periodicamente a cada 8 milissegundos. E a necessidade do refresh é a desvantagem da RAM dinâmica, certo? Quando comparada com a RAM estática, porque ela requer algum circuito externo que faça esse mecanismo de recarga periódica, certo? Portanto, é mais difícil projetar, né? Isso aqui é tudo uns detalhes que vocês podem ler nos livros, né? Agora a gente vai para estudar a estrutura e a operação de uma RAM dinâmica, vamos considerar uma memória de 16K por 1, certo? Nesse caso, a arquitetura da RAM, para ser novamente visualizada, pode ser visualizada com a matriz, certo? No qual cada elemento da matriz é uma célula que armazena um bit. Mas aqui, se essa RAM, se a gente considerar essa RAM dinâmica como se fosse uma memória de 16K por N bits, certo? Nós poderíamos entender novamente a arquitetura, a organização dessa RAM como uma matriz. Só que cada elemento dessa matriz corresponde a um registrador que armazena N bits, certo? Como a gente viu anteriormente. No caso de uma memória de 16K por 1, as células são organizadas numa matriz 128 por 128. Se vocês multiplicarem 128 por 128 aqui, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 7, que está 2 elevado a 14, vocês olham aqui, ó, 2 elevado a 16, 16 é igual a 2 elevado a 4, K é 2 elevado a 10, então também está 2 elevado a 14. Então bate aqui, certo? A gente organiza de forma que a matriz tenha 128 linhas, 128 colunas. Note também que é necessário 7 bits para identificar linha ou coluna. Então, o endereço total, né, a quantidade de bits do endereço completo, ele possui 14 bits.
certo? Só que aí, olha o interessante, a gente coloca, a gente separa esses 14 bits em duas partes. Um é a, a parte na metade menos significativa, né, que vai de A0 a A6, nós utilizamos para selecionar a coluna. E a parte mais significativa a gente coloca para selecionar linha, ok? Então, quando a gente dá um endereço específico, ele seleciona uma coluna específica, certo? Vamos fixar essa coluna aqui. E a gente coloca uma linha específica. Então, ele fixa uma linha específica aqui. Então, você acaba indexando, né, selecionando um elemento específico, né? E aí, quando você seleciona um elemento específico, esse elemento emite a sua saída, o resultado armazenado, aqui de um bit, mas se fosse um registrador, armazenando uma sequência de bits. Ok? Aqui são necessários 14 bits, porque esse aqui é uma conclusão dessa análise de 16K e 28 de linhas e colunas, a gente pôde ver anteriormente, certo? E aqui é toda aquela explicação que a gente viu, os mais significativos para selecionar a linha e os menos significativos para selecionar a coluna, certo? A RAM dinâmica possui 14 pinos de endereço, já uma RAM de 64K teria 16. Então, você vê que existe possui 14 pinos de endereço. É o seguinte, a RAM de 16K possui 14 pinos de endereço. Quando você mais aumenta essa quantidade de linhas, vai aumentando em demasia, né, o número de endereços. Então, para 64 já tem 16, para 4 megas já tem 22. Para a gente que tem de gigas, a gente começa a ter um número bizarramente é, um número bizarramente inviável de ser utilizado, certo? Então, é, a ideia é que a gente faça o seguinte, a ideia vai ser utilizar um mecanismo de multiplexação de endereço. No entanto, a gente vai utilizar um mecanismo de multiplexação de endereço. Esse mecanismo, eu pretendo lidar com ele brevemente na próxima aula. Vou deixar esse mecanismo em stand-by por hora, passar os próximos assuntos e na próxima aula já vou atacar, que eu acho que ele merece uma atenção especial do que um restante de aula, certo? Agora, outro tópico muito importante da matéria, que é a expansão do tamanho da palavra e da capacidade. Já passamos por esse tópico várias vezes, né? Mas de forma bem tangencial, que agora a gente vai atacar o caso específico das RAMs da ROM, né? Que é o caso específico para ser, aqui está com o nome, né, expansão, mas combinação de módulos de blocos de memória a fim de formar uma rede de memória, certo? Os dois casos, quando você quer aumentar a capacidade da memória, certo? E aqui capacidade está ligada com o número de linhas ou o número de palavras armazenadas, e o tamanho da palavra é quando você aumenta literalmente o tamanho da palavra. Se você tem uma palavra de 4 bits, então você quer aumentar para o seu bloco. O seu bloco de memória ele possui como saída uma palavra de 8 bits e você quer aumentar para uma de 32. Entendeu? Então, esses dois lados aqui que esse tópico traz. Então, retornando, a capacidade do tamanho da memória, né? A capacidade ou o tamanho da memória necessária para a ROM pode ser objeto, podem não ser objeto. É aquela ideia, né, que eu já falei anteriormente. Né? É a ideia do seguinte: na nossa aplicação, você tem das mais diferentes necessidades, certo? As mais diferentes necessidades, mais diferentes requisitos para cumprir. Né? Então, pode não ter um CI, né, de memória RAM ou ROM compatível com aquela sua aplicação, certo? Tipo,
não é necessário personalizar, né? Para ter o específico. Tá? Só você pode fazer o quê? Você pode combinar os 6 para colocar, para obter conjuntos com maiores capacidades do que aquele CI isolado, certo? Agora, essa é a ideia. Agora, suponha essa é a ideia, né? Você combinar os CIs de modo a obter CIs com capacidades maiores, com tamanho de palavras maiores. E agora, para a gente chegar, para a gente aprender, né, como que fazer isso, nessas combinações, a gente vai citar um caso específico, né? Vamos supor que a gente queremos armazenar 16 palavras de 8 bits, certo? Mas na bancada, na nossa mesa, ali só tem memórias, blocos de memórias, né, CIs de memória de 16 por 4 bits. Ou seja, o tamanho da palavra nos CIs que temos em mãos é menor do que aquela que a gente necessita. Então, a gente vai tentar, nesse momento agora, aprender a expansão do tamanho da palavra. A gente vai querer juntar os CIs de 16 por 4 bits e arranjá-los obter é, para obter para obter um CI que faça 4 dessas palavras e 8 bits na saída. Muito simples, certo? Então, esse ponto a gente vai ajudar a expansão do tamanho da palavra. Né? Então, note que não é possível apenas um CI, né? Até 6 por 4 obter a saída que queremos, né? de 1 byte de saída. Então, a gente vai combinar os CIs. Como que a gente vai combinar? Certo? É isso que a gente vai aprender. Como cada CI pode armazenar 16 palavras de 4 bits e desejamos armazenar e desejamos, nossa aplicação deseja 16 palavras por 8, vamos combinar os dados. A ideia é que a gente vai utilizar dois blocos, né? 2 CIs de RAM. Um a gente vai identificar como RAM 0 e o outro como RAM 1. Okay? A ideia é que a gente vai aplicar o mesmo endereço nas duas, vai obter o conteúdo das duas o conteúdo geral, não, o conteúdo final é a aglutinação dos conteúdos de cada uma das palavras, do conteúdo lido por cada RAM. Ok? Vamos deixar isso mais claro. É como se a gente tivesse uma grande matriz, certo? É como se a gente tivesse uma palavra de 8 bits e a gente divide essa palavra em bits em 2 sílabas, brincadeira. É uma palavra de 8 bits, a gente divide em 2 partes, de modo que um bloco, um CI de 16 por 4 bits, armazena metade da palavra e o outro armazena a outra metade da palavra. E quando a gente lê os 2 bits no mesmo endereço, a gente obtém a, a metade do conteúdo em cada RAM e a gente coloca num barramento de dados a metade da palavra, formando a palavra completa. Ok? Essa é a ideia. Tá? Então, aqui eu até fiz um esqueminha aqui, né, tentando explicar isso por meio de matrizes. Certo? Então, aqui, essa matriz aqui está vazia, porque não faria sentido eu completar isso tudo. Mas, aqui, imagina que aqui tem uma matriz, certo? E o que a gente vai fazer? Pô, o nosso bloco que temos em mãos não são capazes de armazenar todas essas colunas, né? Ou seja, a palavra completa. O que a gente faz? A gente faz com que um bloco armazene metade, outro bloco armazene a outra metade da palavra, e assim que a gente selecionar um endereço, o primeiro bloco aqui, ele expõe o conteúdo lido, né? Essa metade da coluna na sua saída de dados, o outro também. E quando a gente for colocar isso no barramento de endereço, a gente faz essa aglutinação, né, para obter o bloco inteiro, certo? Aqui, então, se a gente tem que colocar o mesmo endereço, então nota que a gente está colocando aqui, fixando uma linha para as 2 palavras, consequentemente para os 2 CIs de memória. Então, o endereço seleciona a linha, ok? Logo, vamos usar 2 CIs de memória e aplicar o mesmo endereço em ambos.
Ok? Essa é a ideia. Agora eu já tenho uma figura aqui com tudo armado, né? Muito bonito, que a gente vai tentar explicar cada um, né? A CPU seleciona uma das palavras de 16 bits, certo? Ou seja, olha aqui, temos 16 palavras, então aqui temos 16 bits de endereço, certo? A gente coloca isso nas duas. Cada um aqui, aí você fornece o endereço aqui pelo barramento de endereço, certo? Ok? Pelo barramento de endereço, ele coloca o endereço nas duas, o mesmo endereço nas duas, frisar isso. Aí, o que a gente faz o seguinte? O que a gente faz é o seguinte, a gente coloca, aqui tem toda uma explicação, né? Significa que uma vez que o endereço seja inserido no barramento, ele é aplicado em ambos os CIs, certo? Selecionando a mesma posição de memória nos dois CIs, tá? Uma vez que o endereço está selecionado, podemos executar uma operação de escrita, uma operação de escrita ou de operação de leitura. Tá? Se eu quero uma operação de leitura, a gente vai colocar aqui, ó, W é igual a 1 e CS igual a 0 para a gente selecionar. E eu quero selecionar os dois, né? Quero que os dois estejam aptos. Ok? E aí, quando eu executo a operação de leitura, o que vai acontecer? E o RAM 0 coloca os bits no barramento, na metade do barramento e a outra metade no outro. E esse aqui é os bits mais significativos, esses menos significativos. Então, nota que o barramento de dados com 8, o que ele vai acontecer? Você vai acabar que a informação, a palavra completa, faz nada mais do que a aglutinação das metades das palavras fornecidas por cada um dos 6 de RAM, certo? Nesse caso, note que a RAM coloca os dados no barramento de estado, mas ela coloca metade do estado, a metade da palavra, certo? Em resumo, a saída de cada série de memória compõe a quantidade. Então, para você aumentar o tamanho da palavra, em dois procedimentos. Seleciona a mesma linha em todos os CIs que compõem essa rede, certo? E a saída de cada CI você vai aglutinando, né, no barramento de dados. Certo? E para a operação de escrita, a mesma coisa, né? Sabe? A mesma coisa. Cada um desses, você escreve metade da palavra. E aqui você fixa os valores, né, os sinais de controles para realizar a operação de escrita, sem mistério nenhum. Para fazer uma operação de escrita, tá? Aqui é tudo explicação, né? Os bits de mais alta ordem são escritos na RAM 0 e na RAM 1, o que é o mais natural possível, certo? Agora, a gente fez o quê? O mais fácil, a gente expandiu o tamanho da palavra. Agora a gente quer expandir a capacidade. Então, se eu quero dizer, se eu armazeno 16 palavras, eu quero armazenar 32 palavras, 4 bits. Né? Como fazer isso? A ideia é aumentar a capacidade. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um cenário, tenho 32 palavras para ser armazenada, 32 palavras, 4 bits, e só tenho disponível 16, um CI em 16 palavras. Como que eu posso fazer para alcançar 32? Cara, aqui é muito simples, né? Eu tenho 16 corresponde a 2 a quarta. Eu quero aumentar para 2 a quinta. O que eu faço? Eu multiplico por 2, certo? Então, eu preciso de 2 CIs de 16 palavras cada. Até isso. Aí não tem mistério. A ideia é aumentar a capacidade de armazenamento da memória, armazenando mais bits do que no CI, né? Que armazenava 16, agora a gente vai armazenar 32 nessa rede, né? Composta por 2 CIs de 16 por 4. Aqui é toda aquela explicação, né? Que eu vou precisar de 5 bits de endereço, com 16 eu precisava de 4 e tal. Mas olha que interessante. Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero agora. Vamos cá. Quero armazenar 32 palavras, com módulos 16 por 4 bits, né? Com módulos de memória. Certo? Vou tentar explicar isso naquela forma da representação matricial, que é o seguinte. Imagine que a gente tem uma matriz de 16 linhas, eu quero aumentar para 32. O que eu preciso colocar? Eu coloco uma outra matriz, né? Para embaixo, né? Eu aglutino, né, uma outra matriz, ou appendo uma outra matriz ali embaixo com 16 linhas. E aí, no total, eu tenho 32 linhas. É isso que a gente vai fazer.
Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Entendeu? Então, agora eu quero ler, né? Então, vamos ver como a gente vai fazer isso. A ideia é usar os 5 bits de endereço, que vai vir no barramento, certo? A4 e A0. E a gente vai utilizar 4 bits de endereço, 4 desses 5 bits, para identificar o endereço do bloco de memória, certo? Porque, afinal, nosso bloco é 16 por 4, a gente vai ter 4 bits de endereço, então a gente tem que utilizar 4 para interessar isso, a posição de memória. Agora, sobrou um bit, que é o A4. O A4 a gente vai selecionar, certo? Então, se a gente tem 2 CIs de memória, se eu quero fazer um pedaço de leitura, eu tenho que identificar onde que eu vou fazer a leitura. Se é na RAM 1 ou se é na RAM, se é na RAM 0 ou na RAM 1, certo? Então, aqui, ó, cada RAM é usada para armazenar 16 palavras de 4 bits. Os 4 pinos de saída, eu vou colocar claramente, vou colocar em comum, né? Vai colocar no mesmo barramento de dados. Afinal, quando a gente quer ler alguma coisa, eu vou ler de algum das RAMs, né? Não vou ler das duas, certo? E como a gente viu anteriormente, a nossa necessidade, né, a nossa aplicação precisava de 32 palavras de 4 bits. E essa aqui fornece 16 4 bits de saída de dados. Então, a gente já utiliza essas aqui como as duas compartilham o mesmo barramento de dados. Né? A palavra é boa, compartilham o mesmo barramento. E se compartilham o mesmo barramento, tentamos impedir a contenção. Ok? Então, muito simples agora. Apenas um CI pode ser habilitado. Então, qual é a ideia? A ideia é que coloque o mesmo endereço em ambas, certo? E a diferença é que o A4 vai selecionar aonde eu quero realizar a leitura, RAM 0 ou RAM 1. Ou seja, se a gente pensa numa tabela verdade, onde você tem os números aqui, né? 5 bits, né? Variando de 0 a 31, ok? Nessa tabela verdade. De 0 a 15, tá? Não, na verdade, de 0 a 31, né? Aí de 0 a 15, certo? De 0 a 15, de 0 a 15, os endereços de 0 a 15, a gente lê só o da RAM 0, né? De 0 a 15, a gente só da RAM 0. E de 1, de 16 a 31, a gente vai ler o quê? Essa RAM 1. Então, o quê? O endereço aqui, né, ele divide o endereço em 2. Certo? Quando A igual a 0, vamos ver aqui, ó, A igual a 0, eu vou habilitar a RAM 0. Então, os dados lidos, né, desse endereço de A3, A2, A1 e A0 vão ser lidos da RAM 0. Por outro lado, o A² igual a 0, ele passa por uma porta inversora aqui, desabilitando a RAM 1. E se ele desabilita a RAM 1, esse barramento aqui não pode ter contenção, porque esses barramentos aqui ficam em alta impedância. É como se estivesse desconectado. Ok? E note que quando A² igual a 0, o CS da RAM está desativado, por isso ela está desabilitado. Ou seja, o A4 é o nosso bit de seleção que é conectado nos CS, né, nos chip select de cada RAM. Por outro lado, quando A4 igual a 1, que acontece aqui, desabilitado, e só habilita a RAM 1. Ok? Então, vamos agora aumentar a nossa dificuldade. Sim, o objetivo é sempre aumentar. Né? Aqui, veja bem, a gente tem RAMs que armazena 16 palavras e queremos obter 32 palavras. Certo? Daí tudo de boa. Então, o que eu preciso para identificar qual é a RAM? Um bit. Certo? Um bit a gente identifica. Mas se eu precisar, nesse caso aqui, ó, de uma RAM
criar uma RAM de 64. Eu vou precisar de 4 blocos disso. Então, eu não vou precisar mais de 1 bit para identificar. Vou precisar de 2 bits de identificação. Certo? E se eu for precisar de 2 bits de identificação, a gente começa a precisar de quê? Eu vou selecionar entre 4. Então, eu vou começar a precisar o quê? De decodificador. Para selecionar um decodificador de 2 para 4. Mas eu vou precisar de um decodificador. Certo? Para fazer essa seleção de forma correta. Agora, vamos ver esse caso. Eu desejo combinar algumas PROMs de 2K por 8 para produzir uma capacidade total de 8K por 8. Quantos CIs de PROM são necessários? Claro, se eu tenho 2K e eu quero produzir 8, eu preciso de 4 CIs. Aí não tem mistério. E quantas linhas no barramento? Aqui é uma observação que eu deixei. Quantas linhas tem no barramento? Essa é importante ressaltar. Aqui a gente vai considerar um barramento que tem um barramento de endereço com 16 bits de barramento de endereço. E quanto que tem essa capacidade total aqui? 8K. 8K, quantos bits de endereço, né? Necessita para identificar 8K? 8 é 2 a 3, K é 2 a 10, 2 a 13 bits para identificar 8K endereços, ou 8K palavras. Certo? Acho que isso aí não tem mais dúvida para ninguém. Mas aqui a gente está considerando que temos um barramento com 16 bits. Então, temos bits a mais nesse barramento. Então, a gente vai poder... temos que nos preocupar por um lado e despreocupar por outro, né? Preocupar porque a gente vai ter que utilizar os 16 bits. Então, a gente vai ver como a gente vai utilizar nesse caso. Como implementar a expansão da capacidade? Aqui, igual ao anterior. A gente vai utilizar 4 bits e utilizar um decodificador. Aí a gente, um desses 2 bits de endereço, né? Ou os 3 bits de endereço. Certo? Vamos ver aqui. Olha, vamos lá. Deseja combinar PROMs. Então, primeiro vamos fazer uma análise, né? Que a gente tem um bloco de 2K por 8. 2K, quantos bits de endereço a gente necessita, né? Para identificar 2K de 2K palavras? A gente precisa de 2 vezes K, né? Que é 124, 1024, que é igual a 2 vezes 2 a 10, que é igual a 2 elevado a 11. Então, são 11 bits que a gente necessita, certo? Para identificar. E a gente quer montar um que precisa de 13, certo? Dessa forma, vai ter 13 bits de endereço, no qual 2 vão ser utilizados para selecionar um dos blocos de memória, certo? E outros 11 bits para identificar o endereço. Até aí tudo normal, certo? Mas se no seu bloco, né, no seu barramento tem 16, que é esse caso aqui. Então, temos que utilizar um decodificador. Vamos considerar um barramento com 16 bits, certo? Então, a gente vai ver aqui como que a gente faz. Se é considerado com 16 bits de entrada, os endereços vai deixar 15 a 0, tudo normal, né? Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar os bits A14 e A15 para habilitar o decodificador. Olha, A0 a A11, a A10, esses são os primeiros bits. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar o endereço. Então, eles identificam um endereço. Certo? Aí a gente tem 2 bits aqui, ó. A gente vai colocar um decodificador de 3 por 8. Professor, precisava de 3 por 8? Não. 2 por 4 era suficiente para a gente. Mas como tem bits de endereço sobrando, a gente utiliza um 3 para 8, certo? Sendo que a gente coloca 3 bits aqui do barramento de endereço para compor, né, para selecionar, certo? E os 2 últimos aqui, a gente vai colocar um bit de seleção.
bits do codificador, do decodificador. Anteriormente, a gente utilizou o que para fazer esses endereços, para habilitar o decodificador? O chip select. Nesse caso aqui, a gente nem precisa de utilizar sinais de controle chip select, é o barramento de endereço que traz tudo. Mas também, se fosse implementar de 2x4 aqui e utilizasse o chip select, também daria no mesmo, tá? Não seria problema. Mas é assim que o livro implementou. Ok? Aí veja só, quando coloca 000 aqui, você implementa somente você habilita somente essa PROM 0 aqui, certo? Então, os dados que vão vir aqui, os dados desse endereço aqui vão ser lidos, né? E os dados de saída aqui habilitados, né, vão vir para o barramento de dados. Agora, se eu colocar aqui no endereço, né, se esses bits aqui, né, A1, A11, A12 e A13 forem 0, 0, 1, 1, eu habilito o quê? Somente esse, entendeu? Eu habilito o flip-flop 3. Todos esses aparecem desabilitados e, portanto, eles têm alta impedância aqui na saída, alta impedância aqui para entrar os dados, e só vem, só esse aqui recebe os dados de endereço, só esse aqui coloca ele o conteúdo lido de 1 byte no barramento de dados. Ok? Essa é a estratégia para expandir a capacidade. Quando tem mais de 2, a gente utiliza os bits de endereço para selecionar. Agora tem um tópico muito importante, que é a hierarquia de memória. Mas é um tópico, falo 2 tópicos para lidar. Hierarquia de memória e cache. Memória cache. Esses 2 tópicos, eu me baseei pelo livro Princípios de Arquitetura de Computadores, do Wiles Mortogah, que eu tenho na descrição do vídeo, e vai ter no Classroom também, tá? Da disciplina. Então, esses 2 tópicos vai ficar para a próxima aula. Agradeço a presença a todos que assistiram a aula. Muito obrigado e até a próxima aula com esses 2 tópicos e já nos preparando para entrar no tópico de subsistemas de dados. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.